Você recomenda dimensionar fundação no CIP 3D usando os valores das reações? Primeira coisa, eu recomendo dimensionar qualquer ligação, qualquer fundação baseada nos valores das cargas que tem lá. Né? Um pilar tem 100 toneladas, com quantas toneladas eu considero ele no dimensionamento? 100! Porque ele tem 100. Tá? Agora a questão é, você recomenda que eu aperte botão no software? Não! Tá? Eu não recomendo nunca que você desligue o cérebro e aperte o botão no software. Tá? Qualquer ligação você tem que planejar. Mas eu posso usar o software para me auxiliar? Em alguns casos sim, para te auxiliar, mas no final das contas o software não vai assinar a sua RT. Se o software não vai assinar a sua RT, não adianta você fazer dimensionamento no software, não. Seu software para te ajudar. Okay? Mas quem vai fazer o dimensionamento no final das contas é você, e você tem que conferir se o software está fazendo está certo. E o CIP 3D, muitas vezes nas ligações, ele dá umas cagadas gigantes, além de ser bem limitado nisso. Mas é possível dimensionar tranquilamente, desde que você não se limite ao software. Casos em que há necessidade de fazer raft foundation com estacas? Yes, of course there are. In some cases, you have many pile caps and they are so near that you spend more on farm work for each pile cap. That's easier and cheaper to just do a giant pile cap, which is the piled raft. Para quem não fala inglês, não precisa falar inglês. Use termos em português. A pergunta em português é: existem casos em que há necessidade de fazer radier com estacas? E a resposta é sim. Radier a gente faz quando tem muitas fundações próximas. Se tem muitos blocos de estacas bem próximos, né, você vai gastar tanto nesses blocos de estacas, e no caso tem muitos pesados de desequilíbrio, fica mais barato fazer só um radierzão estaqueado para substituir um monte de bloco estaqueado. Isso é comum em prédios muito altos. O que não faz sentido é ficar misturando inglês e português sem motivo. Mamonas morreram 30 anos. Como validar as solicitações de um modelo estrutural de uma ponte esconsa? Igual qualquer outra estrutura, não tem nada especial. Você vai criar um modelo estrutural e, sendo uma obra de grande porte, provavelmente, você vai ter um outro engenheiro que vai conferir o projeto e refazer o modelo para garantir que está correto. Ok? Basicamente, essa é a maneira. Dois engenheiros vão dimensionar. Se for encontrado peças similares para resistir os esforços, seções similares e tudo mais, ou os dois erraram da mesma maneira, o que é muito difícil, ou estão próximos da realidade. Tá? Mas a questão é, de validar as projeções, realmente é fazer o modelo estrutural, seguindo estática, ciências materiais e tudo mais, né, com um engenheiro qualificado para aquele tipo de estrutura. Não tem nada especial por ser um ponto esconso. Aumentar a largura em um pilar ou fazer dois pilares menores próximos? Isso vai depender muito, claro, da concepção, até porque, ok, dois pilares próximos, próximo que é 1 metro um do outro, é 50 centímetros, é 5 centímetros, depende, tá? Mas geralmente falando, é muito mais eficiente que você tenha um pilar maior do que dois pilares menores. Por quê? Porque um pilar, por exemplo, de 25 por 80, ele não tem o dobro de inércia que um pilar de 25 por 40. Não, né? Como ele tem a mesma área, mas ele tem o dobro da altura, ele é 4 vezes mais inerte que os dois pilares de 25 por 40. Okay? Então ele é 8 vezes mais inerte com o dobro de área. Tá? Então você vai ter uma estrutura mais rígida, trabalhando com um pilar maior. Além disso, é menos caixaria. Além disso, geralmente vai ter uma taxa de armadura, ou até uma taxa de concreto, uma armadura menor, ou até um volume de concreto menor, pela menores VLTs em um dos planos pelo menos. O cálculo de sapato de divisa de galpão segue o mesmo modelo de sapato tracionada? Não, porque sapato de galpão não está primariamente tracionada. Ela pode estar tracionada em alguma hipótese de vento, realmente muitas vezes ela está, mas a questão é que ela é não só tração, mas flexo-tração, e ela tem uma flexão pesada. Além disso, a área de contato do fuste também te auxilia a resistir cargas horizontais, né? Então é um método relativamente similar, né? Porque tudo vai ser similar, você desenhar de corpo livre, planejar ela, tá? Mas não é exatamente o mesmo método, né? Ela pode ter forças muito maiores que a gente tem em uma sapato tracionado normal, justamente por causa da flexão. Como considerar cargas dinâmicas para uma estrutura de elevador de cargas? Cargas dinâmicas, a gente considera sempre a mesma questão, tá? A gente faz um fator de majoração por ser carga dinâmica, tá? Justamente por isso que a NBR 6120 já coloca uma carga bem maior do que o elevador tem. Você vai pegar a NBR 6120, ela fala o quê? 3 toneladas por metro quadrado com o elevador, mas nunca ele vai ter tudo isso, correto? É justamente pelas cargas dinâmicas. E elevadores rápidos, que tem maior coeficiente dinâmico,
5 toneladas por metro quadrado. Por quê? Justamente para considerar essas cargas dinâmicas. Entendido? Tá? Isso, claro, está imaginando que você está fazendo dimensionando uma estrutura que irá receber no elevador. Tá? Porque dentro da parte de estruturas de engenharia civil não pode dimensionar um elevador em si, que é uma peça móvel. Posso alterar uma piscina de cobertura de um prédio de redonda para quadrada do mesmo volume? Para isso, você tem que entender muito bem Saint-Venant, tá? Que a questão é Saint-Venant da proximidade da carga para a diferença que vai ter na estrutura. Então você tem um prédio, ele tem uma piscina redonda, você quer demolir ela e fazer uma piscina quadrada, onde que você vai ter mudanças? Na laje transportando ela, nas vigas transportando ela. Agora, para os pilares tem diferença? Não, então você tem que reverificar e redimensionar o que vai ter uma diferença de cargas. Conforme você se afasta dessa carga, o formato exato dela não importa. Basicamente isso é Saint-Venant. Tá? Então, você tem que verificar muito bem a laje e as vigas próximas dessa região onde vai ter uma diferença. Essa pergunta é da mesma da última sobre galpão com rebaixo de calha, que no software aparece falha de mais de 500% a modular o galpão, mas já vi galpão de pé assim. Tá? A questão é, por isso está apertando o botão, no software está aparecendo, não, no seu dimensionamento você deve ter feito, deve ter resultado isso, mas não é porque aquele ponto está falhando que vai arrebentar por causa disso, ok? Tá? O que está te faltando é base de estruturas, o mínimo de estruturas. Por quê? Porque uma estrutura não é um binário, está de pé perfeito e arrebenta. Tá? Ela vai redistribuir, ela vai ter vários mecanismos de falha e ele pode ter acontecido uma redistribuição e forçado uma rótula natural. Né? Ele forçou uma rótula natural, aumentou o esforço na estrutura inteira, mas ali sumiu aquele esforço porque foi para outro lugar. O que é um insert metálico? Quando você tem uma estrutura de concreto, alvenaria, coisa do tipo, e você deixa uma espera para uma próxima estrutura metálica, ou mesmo estrutura de madeira e tudo mais, mas você coloca uma espera metálica, você pode chamar essa espera, ao invés de espera, como insert, e daí ela vale 50% a mais porque é em inglês. Qual a flecha ou deformação máxima para a estrutura metálica em balanço? Não existe uma flecha para a estrutura metálica em balanço. Existe uma flecha para uma terça em balanço, existe outra flecha para uma terça lateral em balanço, existe outra flecha para uma viga em balanço, uma viga de cobertura em balanço, outra flecha para uma viga treliçada, uma viga de laje, por exemplo. Cada uma vai ter uma flecha diferente. Tá? O que você vai ter que fazer é olhar a NBR 8800, ela tem a tabela de flechas para cada tipo de estrutura, não tem lá vigas em balanço, não existe essa categoria. Okay? E no caso do balanço você pode dobrar o valor relativo porque ela tem flecha só para um lado, a flecha não está bem no meio, no caso. Como ficam cargas de vento no caso de coberturas de duas águas com inclinação invertida? Ou seja, tipo, digamos, tem uma água caindo para o meio e as duas águas caem para o meio. Né? Não é uma questão muito eficiente tecnicamente, mas algumas vezes pode ser necessário. Você vai conduzir uma calha algumas vezes, vai se fazer por causa disso, mas você vai trabalhar tecnicamente, fazer uma interpolação dos 5 graus para 0 graus até chegar no menos tantos graus. Ok? Tá? Vai ser próximo de 0 graus, até porque geralmente as inclinações são quase zeradas, a inclinação de menos de 10% praticamente sempre, que é justamente para reduzir a altura da platibanda. Mas a questão é, vai ficar bem próximo das cargas 0 graus, só um pouquinho depois delas, né? Faz uma interpolação lá dos 5 graus para 0 graus da NBR 1023. O que fazer quando você é o profissional responsável pela execução da obra, mas é rescindido o contrato? Bom, a primeira questão é quem rescindiu, né? Porque muitas vezes vai ter multa contratual, coisa do tipo, tá? Mas de qualquer maneira, né? Terminou o contrato com o cliente, dá baixa no RT e avisa o CREA que você não é mais o profissional que está executando aquela obra. E o cliente vai ter até 10 dias para apresentar um novo profissional, né? Mas é uma questão dele, a sua parte é, você vai basicamente dar baixa no seu RT e avisar o CREA, eu não sou mais responsável por essa obra, né? Fechei o contrato, o motivo é uma questão de você e do cliente, né? Então, no caso tem negociação e tudo mais, mas é com você e com o cliente, né? A parte, responsabilidade sua é dar baixa no RT e informar o CREA. Como registrar ou se resguardar que o cliente recebeu a última versão do projeto? Como base, o que eu faço é o seguinte: meus projetos eu envio por WhatsApp e, se o cliente pedir, também por e-mail, ok? Quando eu envio por WhatsApp, automaticamente aparece uma questão de confirmado recebimento. E isso já é uma prova que o cliente recebeu aquela versão, tá? Mas, além disso, eu peço os dados para emitir RT. Quando eu tenho um projeto, eu peço dados para emitir RT, ok? E quando é um ajuste de projeto,
eu peço o valor complementar, né, pelo ajuste. Então o que vai acontecer é que o cliente, quando ele me responde, automaticamente ele está provando que ele recebeu. Quais cuidados na hora de fazer uma emenda em laje pré-moldada? Tá? Você está falando de emenda no aço, ou a gente está falando realmente da laje? Quando a gente está falando de laje pré-moldada, a gente está falando de laje de vigotas, a gente está falando de uma laje TT, a gente está falando de uma laje alveolar, né? A questão básica, de qualquer maneira, vai ser que você tem que transmitir os esforços adequadamente. Tá? Uma laje realmente pré-moldada, uma laje TT, uma laje alveolar, vai ser bem complicado fazer uma emenda. Tá? Uma laje de vigotas, né, que é as vigotas pré-moldadas e tudo mais, é perfeitamente possível, desde que você quebre, transpasse a armadura, né, e concreto novamente, é um método. Tá? Mas laje pré-moldada é um termo bem vago. O que é ND? Igual abordo no livro Mínimo de Estruturas, cada sigla tem um significado. Tá? N seria Newton, seria a carga axial, e D é design. Design, como traduziu, ele pega do inglês direto, design é projeto. Okay? Então é a carga de projeto, ou seja, carga com coeficiente de segurança. Tá? E todas as siglas têm um significado. VRD tem um significado. Né? MD tem um significado, né? VK tem um significado. Todas as siglas têm um significado, né? Se você souber o que significa cada coisa, vai ficar muito mais fácil de entender o que está sendo dimensionado. Posso fechar RT de projeto sem fazer RT de execução? Sim, você tecnicamente pode. Na verdade, a gente vai pensar em obras de maior porte, é quase que padrão que tenha um engenheiro do projeto e outro engenheiro de execução, até vários engenheiros do projeto e vários engenheiros de execução, quando a gente fala de obras de grande porte. Mas a questão é, o que você não pode fazer é fazer uma RT de projeto, entregar para um Zé Cachaça executar, e daí a RT do Zé Cachaça. Não, tá? Vai precisar de um engenheiro para executar essa obra. Ok? Tá? E daí uma maneira de estar começando tudo mais é justamente falar para o cliente, você vai precisar de um engenheiro também para execução, não só para o projeto. Eu também vendo serviço de execução, eu cobro um salário mínimo por mês, mais, depende de cada caso, tá? Mas a questão é muito mais eficiente para você conseguir mais serviços, oferecer o projeto e, se o cliente fechou o seu projeto, depois oferecer execução, que também é um serviço de engenharia. Não é obrigatório que seja o mesmo engenheiro, mas é um serviço de engenharia que o cliente vai ter que contratar. Beiral é realmente necessário? Se for pegar puramente por necessidade, não. Na verdade, nenhum tipo de obra o beiral é necessário. A questão é que é possível perfeitamente você fazer uma platibanda, né, e colocar um telhado embutido, ou qualquer outro tipo de beiral que você está imaginando, não é obrigatório. Mas a questão é que beiral ele traz vantagens para a estrutura. Tá? Por exemplo, o beiral protege as paredes contra o sol forte, protege as paredes contra a umidade. Talvez elas não precisem dessa proteção, mas proteção a mais é um benefício. Tá? Além disso, tirar o beiral significa fazer platibanda, significa calha. Calha tem risco de entupir, se não for muito bem planejado, não for limpa regularmente, e mal bem com o beiral a gente elimina essa necessidade de manutenção. Então a gente consegue uma economia para o cliente a longo prazo de manutenção e muitas vezes uma maior qualidade no final da obra. Tanto que, por exemplo, o SINAT 11 obriga, no caso das paredes de isopor, né, beiral para todos os lados. Uma treliça para um telhado, mas feita de concreto, funcionaria para vencer um vão grande? Bom, ela tem que ser dimensionada. Tá? A questão é, eu consigo fazer uma treliça de concreto? Eu até consigo, só que é um processo extremamente complexo que não tem tantas vantagens assim. Tá? Por quê? Porque o concreto é um material já barato, é melhor fazer cheio de uma vez e reduzir a altura do que tentar fazer uma treliça para tentar otimizar os materiais. Se a gente faz treliça em aço e madeira, porque são materiais mais caros. Okay? Tá? Agora, vão grande é muito vago. Tá? Tem como vencer vão grande com treliça de concreto? Sim, é extremamente raro, mas tecnicamente é possível. Só que em 99,9% dos casos vai ser mais fácil fazer direto uma viga de concreto. Prova disso, galpões com tesouras de concreto são feitos com uma tesoura tipo viga, né? Não uma treliça. O diferencial de quem pretende viver projetos estruturais, quem pretende ou quem consegue? Porque quem consegue tem 4 coisas. Primeiro, você tem que saber executar obras, porque um projeto é um passo a passo de como executar. Como é que você vai ensinar como executar se você nunca executou? Tá? Então essa é a primeira coisa. Segundo, você precisa ter uma inteligência adequada.
Tá? Quanto maior for o registro, mais fácil vai ser, né? Mas pelo menos uns 110 de QI você vai precisar. Né? Ah, mas QI não é perfeito. QI é a melhor medida que a gente tem da psicologia. Então é uma boa base, tá? Pelo menos 110 é o que eu recomendo se você quiser trabalhar com estruturas. Tá? Terceiro, você tem que focar na base. Você tem que saber muito bem estática, muito bem resistência de materiais. Foi por isso que eu escrevi meu livro O Mínimo de Estruturas. Tá? Eu quero saber elementos finitos e usar software complexo. Não adianta nada se não souber a base. E quarto, você tem que se dedicar e buscar entregar a qualidade para o cliente, não fazer o jeitinho mais fácil. Né? Eu faço VD 15 porque o arquiteto desenha com 15, não é qualidade. O que você acha das atualizações das normas? Essa pergunta é extremamente vaga. Qual atualização de qual norma? Como base, né, a atualização das normas é em busca de melhor performance. Se for seguir a NB1 até hoje, estaria com projetos muito menos otimizados. Tá? Agora a questão é, se eu pensar o que eu estou achando das últimas atualizações, infelizmente muitas atualizações estão só ajustando apenas o mínimo necessário. Okay? Vai ver a NBR 1023 atualizou, nem mudaram o mapa das opletas, só vamos lançar uma vez a nova NBR 1023, ajustaram pouca coisa, colocaram questão de ventos em pontos, mas foi pouca coisa. Né? Vai pegar a 1018, teve muita coisa que foi pensado ser ajustado, também não ajustaram, lançaram basicamente do mesmo jeito, tem alguns ajustes pequenos, né? Mas realmente não está tendo muita diferença, não querem mudar muito por enquanto.